Olá, queridos, muito bom dia. Estamos aqui começando mais uma aula do nosso IDV, o Instituto de Desenvolvimento de Vidas, assim que chamamos a nossa escola bíblica aqui na Igreja Cidade Jardim. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube IBCJ Agora, canal esse que tem nos proporcionado o privilégio de estar falando, pregando a palavra de Deus. E hoje, então, o assunto que nós vamos conversar aqui é sobre a conversão de Saulo, ou Paulo, né? Depois que ele conhece a Jesus, então, ele deixa de ser Saulo e passa a se chamar de Paulo. Mas o que eu quero dizer para você é que a conversão de Paulo, ela é a mais extraordinária em toda a história do cristianismo. Não há registro de uma conversão como a de Paulo. Por isso o tema de hoje é a conversão dramática de Paulo. Esse apóstolo que alargou as fronteiras da pregação do Evangelho, rompendo com a ideia de que o Evangelho era apenas para os judeus. Paulo, então, prega para os gentios e a igreja, então, ela se institui, ela é fortalecida, a gente vai ver isso a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir da ação desse grande homem de Deus chamado Paulo. É sobre isso, então, que nós vamos conversar nesta manhã. Quando, então, nós chamamos o título aqui dessa aula de A Conversão Dramática de Paulo, é porque ela não foi uma conversão comum. Os capítulos 8 e 9, capítulo 8, versículo 1 e 9, versículo 1 e 2, fala sobre esse homem chamado Saulo. Capítulo 8, versículo 1, veja o que é que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Diz o seguinte: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Depois, no capítulo 9, versos 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, claramente, Saulo era perseguidor de cristãos. Quando o versículo 1 do capítulo 8 diz que Paulo consentia na morte de Estevão, ele concordava com tudo ali que estava sendo feito. O texto vai dizer que as vestes de Estevão foram depositadas, foram deixadas aos pés de Paulo. É esse homem, queridos, esse homem que perseguiu tantos cristãos, que oprimiu tanta gente que cria em Cristo e que estava começando a pregar sobre Jesus, é esse homem que tem uma história extraordinária, que eu espero nesses próximos 25 minutos poder falar um pouco dessa experiência incrível de conversão e da história desse homem de Deus. Então, a partir do versículo 3 de Atos 9, nós vamos encontrar o momento desse encontro do então homem chamado Saulo com Jesus. E exatamente aí no caminho para Damasco que acontece a conversão na estrada. Paulo estava a caminho de Damasco, ele tinha pedido autorização para que se encontrasse homens ou mulheres, então pudesse levá-los presos para Jerusalém. E aí acontece algo extraordinário na vida daquele homem. De repente o texto diz
que um clarão, uma luz brilhou. Paulo então cai por terra e uma voz ecoa, respondendo a pergunta de Paulo, que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, então, quem és tu, Senhor? E a voz é audível: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, levante-se, agora mesmo, e entre na cidade, alguém vai dizer o que você tem que fazer. Meus queridos, vamos aqui imaginar essa cena. Vamos imaginar esse momento desse encontro de Saulo com Jesus. O homem que vinha disposto a prender os cristãos, perseguir os cristãos, agora tem encontro com o Senhor da vida, Jesus, ali, na estrada. Algumas pessoas acompanhavam Saulo e diz que eles ficaram emudecidos ali naquele momento, ficaram sem ação. O versículo 7 diz que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam uma voz, mas não viu ninguém. Saulo então levanta-se do chão, abre os olhos, não consegue ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Queridos, todos nós, quando aceitamos Jesus, a gente tem algo muito especial para contar. Eu lembro da minha conversão, naquele momento de entrega ali, o meu sentimento de alegria, de felicidade depois, aquele sentimento assim, obrigado Deus, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, Mas você imagina o que é que acontece com Saulo aqui? Ele fica 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele foi levado pelos outros. Imagina aí se na sua conversão você não tivesse nada de bom para contar. Você aceitou Jesus, aquele momento especial. Aconteceu. E agora o que sucede a esse fato são coisas que não são agradáveis para você. Como no caso aqui de Paulo, ele fica cego e ele aí nem come nem bebe durante 3 dias. Nesse momento, queridos, eu posso imaginar, mas imaginar mesmo, o que passou na cabeça de Saulo. Eu posso pensar aqui o que aconteceu naquele momento na mente daquele homem, que agora estava frente a frente com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus encarnado, e questionando ele: Paulo, eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Então, queridos, o que acontece com Saulo é algo que põe ele numa situação muito delicada. Ele agora é um ponto entre 2 extremos. Há pouco tempo, ele tinha autorização para prender os cristãos. E agora, de repente, de uma hora para outra, ele se encontra com Jesus, autor e consumador da fé. Ele é um ponto agora entre a situação vivida por ele antes, de perseguidor, e agora para esse encontro tão especial que ele teve com Jesus Cristo. Esse encontro tão milagroso. Nesse ponto, entre os 2 extremos, ele passa de perseguidor a apóstolo. Você imagina que transformação de odiento à causa do Senhor Jesus Cristo para se tornar um dos mais apaixonados discípulos de Jesus. Isso é extraordinário, queridos. Extraordinário. Sabe o que acontece às vezes quando nós falamos de alguém que andava num caminho tortuoso, alguém que andava totalmente afastado de Deus? É muito normal a gente escutar as pessoas dizer: depois que apronta tudo que
quis aí, agora então é cristão, agora é crente. Louvado seja Deus por isso. Glórias ao Senhor Jesus, por sua graça, por sua misericórdia. Que assim como ele operou na vida de Paulo, aquele homem que odiava os cristãos, ele continua operando na nossa vida hoje. A marcante experiência do homem chamado Saulo e agora Paulo é uma experiência que pode ser vivida por todos nós nos dias de hoje. Por todos que querem abrir o seu coração e deixar Jesus tomar de conta da sua vida. Por isso, saiba que, independentemente do que você já fez ou esteja fazendo, você pode se tornar, assim como Paulo, um ponto entre dois extremos. Você pode deixar de ser o homem que não queria saber de Deus, para, assim como Paulo, ser um homem, ser uma mulher apaixonada por Deus. Mas o fato mais interessante em toda essa conversão para mim é a experiência vivida por Saulo. A experiência dele foi pessoal, de forma que somente ele realmente entendeu o que estava acontecendo. Ninguém mais. Aquelas pessoas que estavam com ele não sabiam o que estava acontecendo, mas Paulo sim. Ele sabia, é uma experiência marcante, uma experiência pessoal. Eu aproveito esse momento para dizer que assim como um dia a minha experiência pessoal foi marcante na minha vida, com certeza será marcante a experiência pessoal de todo aquele que conhece e que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Na sua experiência pessoal, Paulo viu e ouviu o que Jesus lhe pedira. O texto é muito claro quando fala disso. E lhe obedeceu imediatamente, mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo. Paulo é esse homem que, desde o momento que tem esse encontro com Jesus, passa a obedecer o Senhor imediatamente. E isso é algo que nos chama muito a atenção na caminhada do apóstolo Paulo. Tantos desafios, naufrágios, tantas lutas, e Paulo não desiste. Paulo continua sendo discípulo fiel de Jesus Cristo, seguidor implacável, pregador da palavra de Deus, plantador de igrejas e reconhecido por muitos como o maior missionário que esse mundo já teve. A marcante experiência de Paulo é algo para ser estudado, é algo para nos levar a pensar sobre como nós, ou o que nós, melhor dizendo, estamos fazendo com a experiência que tivemos ao encontrar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Prestemos atenção, queridos, que a obediência de Paulo ao Senhor Jesus foi completa desde o começo, mesmo que essa ordem estava vindo de alguém que ele acreditava não ser o Messias. Mas essa experiência pessoal dele com Jesus é tão marcante, porque a gente precisa analisar o seguinte: ela muda completamente os planos daquele homem. Completamente. A partir dali, a vida dele vira de ponta cabeça. É outra direção que ele. E por último, querido, e mais complexo ainda, Paulo teria que confiar numa pessoa que para ele era totalmente desconhecida. Essas atitudes, então, elas são impensáveis para alguém com o histórico de Saulo, com o currículo de perseguidor que ele tinha. Mas isso aponta, então, a partir desse momento, para uma demonstração de fé gigantesca que ele vivenciou até o dia em que foi decapitado. Mas o que mais me chama a atenção nessa marcante experiência vivida por Saulo é que o que ele viveu, tudo o que ele passou, foi uma demonstração clara da graça de Deus na vida deste grande homem. E sobre isso, Calvino, o grande Calvino, diz o seguinte: a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor.
É exatamente isso que acontece com Paulo. Paulo recebe a graça de Deus. Ele é alcançado pela graça de Deus. E aquele lobo, ele não é apenas transformado em ovelha, como diz Calvino aqui na sua palavra, mas muito mais do que isso. Ele é transformado num pastor de ovelhas. Alguém que cuida de gente. Alguém que vai ouvir muitas coisas. Alguém que vai ser escarnecido. Alguém que vai ser questionado. Mas ele, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele se torna então um pastor, um missionário, um homem que gasta toda a sua vida até o dia da sua morte investido em gente. Ele amava gente. Ele é preso, na prisão ele dedica o tempo a escrever algumas das suas cartas, que até hoje nos abençoa. Eu lembro do pastor Rick Warren, que ele diz numa de suas mensagens, que provavelmente Paulo não entendia em algum momento por que ele está preso e está escrevendo ali, Deus, o Espírito Santo ali dando palavras a ele para escrever. Mas hoje, claramente, nós podemos entender que tudo aquilo que Paulo passou, as prisões, todo o sofrimento dele após aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, foi para que hoje, 2000 anos depois, eu e você, nós continuássemos sendo abençoados por essas palavras de vida que estão em suas cartas. E Paulo, queridos, é tão consciente dessa graça de Deus que o alcançou, que em quase todas as suas cartas é possível encontrar um versículo como este que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz o seguinte: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Diz o verso 11, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. É isso que pregamos e é isso que vocês creram. Paulo, então, demonstra nas suas cartas essa gratidão pela graça de Deus. Ele é agradecido e ele deixa muito claro que ele viveu, ou o que ele viveu, o que ele passou, o que ele enfrentou, as suas vitórias, as suas lutas, também as suas dores, as suas batalhas, o seu espinho na carne, como ele mesmo diz, tudo isso ele venceu fruto da clara demonstração da graça de Jesus na sua vida. E agora, meus amados, eu quero gastar esses minutos que restam aí da nossa aula para falar sobre a recepção da igreja a esse homem que perseguia os cristãos. E aí uma figura entra em destaque aqui, que é Ananias. Então, Paulo e Ananias, vamos a Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar, então, toda essa história que relata o que aconteceu. Eu quero destacar alguns versos aqui desse texto tão precioso para que a gente compreenda o que acontece com Paulo após a sua conversão, após aquele tempo ali de cegueira, aquele tempo em que ele não comeu, não bebeu. Depois disso, o que é que acontece? Vamos aqui. No versículo 10. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor então lhes disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Parênteses. Queridos, Paulo não tinha passado por nenhum discipulado. O que Paulo conhecia de Jesus é que tinha algumas pessoas que seguiam e ele perseguia essas pessoas. E agora, quando Jesus se revela a Ananias,
A primeira expressão que me chama a atenção aqui é que ele está orando. Saulo está orando, aquele homem que teve o encontro com Jesus agora está orando. Diz o verso 12: numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, é como se ele dissesse: tu tens certeza que o senhor está me dizendo? Ou então Ananias questionou: Senhor, será que essa voz que eu estou ouvindo é mesmo do Senhor? Porque a respeito deste homem eu tenho ouvido todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus amados, cada vez que eu leio esse texto no livro de Atos dos Apóstolos, eu fico imaginando como nós somos falhos e fracos. E às vezes, então, uma pessoa ou outra no nosso tempo que entrega a vida para Jesus, que aceita Jesus, que começa a dar testemunho disso, nós questionamos: será que é verdade isso? Será que realmente aconteceu? E eu lembro, né, quando eu retornei da minha viagem que encontrei com Jesus, eu estava em São Paulo, e quando eu retornei para Caraúbas, alguns crentes da cidade perguntavam: será que é verdade mesmo? E aí me chamavam de Toninho, que Toninho realmente se converteu. Tu imagina os questionamentos que surgiram acerca de Paulo, de gente da própria igreja que conhecia o poder do Senhor. Ananias questiona: o Senhor, temos visto coisas atrozes que esse homem tem feito com o teu povo. Mas a resposta de Jesus é: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e a todo o povo de Israel. Aleluia! Olha, gente, Deus olha para você agora. Você que tem se achado fraco, você tem que se achado falho. Deus tem que dizer: você é um escolhido meu, você é uma escolhida minha para levar o meu nome a todas as pessoas. Para falar desse amor que não se mede, desse amor inigualável. Era essa a disposição de Paulo. Era essa a disposição daquele homem que virou de perseguidor agora a ser perseguido. Talvez alguns de vocês já tenham passado por alguma experiência de ser criticado pela sua decisão de seguir a Jesus, de amar a Jesus. Não se importa, não. Olha para Paulo, olha para tudo que ele passou, para os questionamentos mesmo dentro da igreja, e veja como ele foi vitorioso. Veja como ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que enfrentou tudo e enfrentou todos por amor ao nome de Jesus. Por isso, queridos, nós chamamos essa lição de a conversão dramática de Paulo. Mas a coisa mais interessante nesse diálogo do Senhor com Ananias é que ele revela a Ananias que aquele homem que Ananias desconfiava era escolhido para ser apóstolo entre os gentios, entre os incircuncisos, e um homem para pregar a reis e governadores. E é exatamente isso que aconteceu, conforme eu vou detalhar agora. Vários textos da Palavra de Deus vão nos mostrar, e aí isso não é novidade, Paulo se identificando como apóstolo dos gentios, como pregador para os incircuncisos. Mas como a profecia de Jesus, lá para a profecia essa reveladora para Ananias, em que ele seria além de apóstolo dos gentios, dos incircuncisos, mas para pregar a reis e às autoridades. Por exemplo,
Em Atos, capítulo 24, versículo 24, o texto se refere ao governador Félix, que diz o seguinte: vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouvia falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Você entende, querido, que muitas vezes, por mais que a palavra pareça inconveniente, por mais que a palavra pareça dura, mas ela precisa ser dita como Paulo disse a Félix. E aquele homem, ouvindo a palavra, finaliza o texto dizendo: então, quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. A palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é proferida debaixo do poder de Deus, aguardando a ação do Espírito Santo para promover a transformação no coração do homem. Por isso, como Paulo diz em Romanos 1:16, nós precisamos todos os dias lembrar disso. Todos os dias. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. A palavra bíblica que você profere, a palavra bíblica que você fala aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, ela é para ser falada com autoridade, porque ela é o poder de Deus. Paulo, então, queridos, começa a viver a recepção na igreja. E essa história começa, então, a ser trilhada da forma mais brilhante possível. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho comigo agora nessa caminhada de Paulo na igreja de Jesus. A partir daqui, acontece a maior mudança na vida de Paulo. Paulo se sente acolhido por Ananias, por Judas, e sai pregando o evangelho na cidade. Não teve história de parar um tempo, não, ele sai pregando a palavra de Deus, ele sai anunciando Jesus, ele sabia em quem tinha crido, como ele diz em uma de suas cartas, e sabia que Jesus já tinha guardado o seu tesouro até o dia final. Paulo não perde tempo, ele se sente fortalecido com a acolhida da igreja e sai então pregando a palavra, anunciando Jesus, causando espanto e confusão na cabeça dos judeus da época que conheciam a sua história. E aí ele passa a ser perseguido. E aí então a coisa vira de lado. Paulo então é perseguido e muito perseguido. Nessa perseguição, alguns começam a arquitetar a sua morte, ele então sai fugindo dentro de um cesto pelos muros da cidade. Mas o fato disso tudo que mais me chama a atenção é que aquele homem, agora na igreja que outrora ele odiava, ele demonstra um amor especial pela igreja de Jesus. E essa mudança dele em relação à igreja de Jesus passa também, leva ele a mudar o seu comportamento para com os judeus acerca do Messias. Paulo agora dizia para os judeus que o Cristo que ressuscitou era o Messias prometido. Era o Messias que haveria de vir. Não, ele já veio. E que ele tinha sido morto. E que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. E Paulo ia até as sinagogas, tentando persuadir os seus compatriotas a crerem no Cristo verdadeiro, relatando a sua experiência de vida, tudo aquilo que ele viveu na estrada, no caminho para Damasco. E aquele homem que outrora foi aos judeus pedir autorização para matá-los, agora vai aos judeus para dizer que eles precisavam rever a posição deles, que eles precisavam enxergar que o Messias já tinha chegado, que o Messias era o Cristo,
ou que o Cristo, melhor dizendo, era o Messias prometido. Quero finalizar aqui chamando a sua atenção para algumas características marcantes na vida do apóstolo Paulo, esse homem de Deus, esse homem que revolucionou o mundo religioso daquele tempo, quando então, de forma muito clara, disse que ele foi constituído para ser pregador para os gentios. Ele vai dizer que em Cristo não havia macho e fêmea, judeu, nem gentil, bárbaro, nem cito, não. Todos em Cristo são um. Esse homem, ele era cristocêntrico. A sua palavra era verdadeiramente com Cristo no centro. Paulo não agia pela sua força, como muitas vezes ele deixa isso claro, mas ele agia no poder do Espírito Santo de Deus. Ele era corajoso, ele era destemido, ele era um homem pronto para enfrentar toda e qualquer coisa que se levantasse para impedir a pregação do Evangelho. E tudo isso fez com que a conversão dele, a conversão dramática dele, custasse muito caro para a sua caminhada de convertido. Queridos, a vida de Paulo, a conversão de Paulo, me inspira a cada dia e me anima a continuar sendo discípulo e adorador de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e que você seja também um discípulo e um adorador, uma discípula e uma adoradora do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.